Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fábio de Língua Inglesa da Secretaria Municipal de Educação. Bem-vindos a mais uma aula de Língua Inglesa. Bom galera, hoje nós vamos tratar o assunto que todo mundo tanto fala, né? Todo mundo tem aquela, nossa, o verbo to be. Ah, na escola só fala sobre o verbo to be. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o verbo to be hoje, tá? O verbo to be, ele tem a função de verbo base e verbo auxiliar. Nós vamos tratar aqui o assunto ele como verbo base. O que é um verbo base? É aquele verbo que a gente utiliza com o seu significado, o significado real, tá? O interessante do verbo to be em inglês, que trazendo ele para português, ele tem dois significações de dois verbos, que no caso é o verbo ser e o verbo estar, certo? Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre verbo, vamos dar uma recapitulada e dar uma lembrada. O que é verbo? Verbo é toda palavra que expressa uma ação. Essa ação ela pode ser uma ação física, uma ação mental, uma ação sentimental, uma ação espiritual e por aí vai, né? Exemplos, andar, caminhar, pensar, amar, orar, rezar, são ações, né? Tá bom? E quando nós falamos também verbo, nós falamos que esses verbos eles possuem seus tempos e seus modos. Sempre lembre assim, ó, 3 dedinhos aqui, 3 dedinhos aqui. 3 tempos, 3 modos. Quais são os modos? Modo afirmativo, o negativo e o interrogativo. O que é o afirmativo? Quando eu afirmo algo. O verbo to be é o verbo ser e estar. Vamos dar um exemplo assim, com o pronome eu. Eu sou, eu estou afirmando. E negativo? Eu não sou. Eu não estou. E interrogativo? Eu sou? Eu estou? São as funções aí dos modos, tá? São o modo afirmativo, negativo e interrogativo. E nos seus tempos, tem o pretérito, que em português nós chamamos de pretérito. Para simplificar, é passado, tá? Para quem não sabe o que é pretérito, e passado é a mesma coisa. O que é passado? Algo que começou lá atrás e já acabou. Começou e acabou. Para ser considerado passado ou pretérito, tem que ter um começo e um fim. Se essa ação ela começou e continua, não é considerado pretérito, tá? Presente, ações do agora, desse exato momento que nós estamos aqui nos falando, é presente. E também as ações do cotidiano, que por mais que eu não esteja fazendo naquele exato momento, são coisas do dia a dia. Nós consideramos também presente. A exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho. Eu não estou tomando banho agora, nós estamos batendo um papo aqui, estamos dialogando sobre o verbo to be. Mas é algo do meu cotidiano, do nosso cotidiano. Então, é considerado também tempo presente. Futuro. O que é futuro? É um tempo verbal, é algo que se espera que aconteça, algo que pode ser que aconteça. Dentro de inglês, a gente meio que subdivide esse futuro. O futuro hipotético, que é algo que pode ser que aconteça, que vem da palavra hipótese. Tá? Pode ser que chova amanhã, pode ser que esfrie amanhã. Né? Então, é uma hipótese que aconteça. E também tem o futuro planejado. Às 6 horas da tarde eu vou tomar café, às 7 horas da noite eu vou tomar banho. É algo que eu planejei. Tá? Então, são as subdivisõezinhas aí dos modos e dos tempos. Beleza? Lembraram disso das nossas aulas lá na sala de aula, galera? Então, vamos lá. Era só pra gente dar uma relembrada, certo? Bom, eu trouxe aqui também, galera, pra gente dar uma relembrada sobre os personal pronouns, que são os pronomes pessoais de sujeito. Em inglês nós chamamos de subject pronouns, que são os pronomes de sujeito. Por que eu trouxe pronome, sendo que o assunto da aula é verbo e o verbo to be? Porque quando nós vamos conjugar um verbo, nós conjugamos eles com pronomes, os pronouns que nós falamos em inglês, tá? Vocês lembram lá desses pronomes que nós falávamos bastante em salas de aula, né? Vamos só dar uma relembrada. Nós temos lá I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Então lá, eu, você, ele, ela. O it é o pronome neutro que nós chamamos em inglês, que nós utilizamos para coisas, animais, objetos, lugares. Ó, pessoal,
Ninguém reparou não, né? Deixa eu só cancelar aqui. Pronto, voltou lá. O it é utilizado então como pronome neutro, certo? Para coisas, animais, objetos, lugares, quando eu não especifico o gênero também de um ser humano, tá? Isso é lá das nossas aulas do 6º ano, que nós conversamos bastante sobre isso, tá? Lá do comecinho do estudo da língua inglesa. E na plataforma também vocês podem puxar que vai ter uma outra aula que nós vamos estar dando somente sobre pronomes pessoais, tá certo? Vocês seguem os links lá, vocês conseguem achar uma aula somente de pronomes pessoais, que não é o nosso intuito de hoje, é só para dar uma relembrada. Por quê? Todo o verbo, ele precisa de um sujeito. E um sujeito ou é o nome de uma pessoa, a Maria, o João, a Karina, e por aí vai, tá? Quando eu não utilizo um nome, eu utilizo um pronome. O pronome tem a função de substituir um nome, por isso é pronome. Lembraram também disso? Espero que sim. Bem simplesinho. Então, nós temos lá os pronomes pessoais, os personal pronouns in English, ok? Vamos continuar então, que nossa aula é curtinha. Olha lá, pessoal, o verbo to be, o verbo que é tão falado em inglês, né? Que é uma coisa que não tem mito nenhum, que é algo super tranquilo, super simples. Só vou dar uma passada e volta aqui, ó. O verbo to be, pessoal, ele possui 3 formas. Nós estamos falando do tempo presente, tá? Vamos falar então, vamos pensar. Presente. Lembrando, presente é o agora, no caso que nós estamos falando aqui do cotidiano, certo? Então o verbo to be no presente, ele possui a forma am, is, are, ok? Vamos voltar lá então para vocês verem como é que nós conjugamos os verbos. Olha lá, lembra que eu falei? Que nós temos 3 tempos e 3 modos. Aqui nós vamos falar no tempo presente, tá? Aqui nós estamos conjugando o verbo to be no presente, em suas 3 modos. No modo afirmativo, no modo negativo e no modo interrogativo. Lembra o que o verbo to be é? O verbo to be é o verbo ser ou o verbo estar. Mas, professor, como é que eu sei quando na frase vai estar com a função de ser ou de estar? Vai ser pelo contexto, tá? Eu coloquei alguns exemplos, já a gente bate o papo falando sobre como é que eu vou saber quando está com a função de ser ou de estar. Olha lá. I am. O verbo to be não é o verbo ser ou estar? Eu sei que I, lá na primeira coluna, pessoal, primeira frase lá, primeira linha, tá? I, eu sei que é o pronome pessoal eu. Am, eu sei que é uma das formas do verbo to be no presente, certo? Então, o que é I am? Eu sou ou eu estou, certo? Muito simples. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, lembrando que o it é pronome neutro, viu, gente? Utilizo para coisas, animais, objetos, lugares, ou quando eu não especifico o gênero no singular. It is, isto é, ela é, aquilo é. It is. We are, gente, é a segunda palavrinha lá que é o verbo to be, tá? Eu acho que eu não coloquei em todos lá o traçadinho no verbo, tá? Mas dá para vocês verem bem tranquilinho lá onde que é o verbo, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, we are. We é o pronome nós. Are é a forma verbal do verbo to be no presente para singular. We are. Nós somos, nós estamos. You are. Vocês são, vocês estão. They are. Eles ou elas. É o pronome plural de he, de she e de it. Então, o plural de he, she e it é they. They, né? Eles ou elas são, eles ou elas estão. Agora, vamos para a forma negativa. Gente, olha como é que é simples. Tá vendo lá? Eu coloco a partícula negativadora not lá na frente do verbo to be. Pronome, verbo base, mais a negação not. I am not. Tem como focar para mim lá na televisão? Acho que o pessoal não está vendo muito bem. I am not. Eu não sou, eu não estou. You are not. Você não é, você não está. He is not. Ele não é, ele não está. She is not. Ela não é, ela não está. It is not. Isto não é, isto não está. We are not.
Nós não somos, nós não estamos. You are not. Vocês não são, vocês não estão. They are not. Eles ou elas não são, eles ou elas não estão. Tá? Agora a forma interrogativa. Comparem a primeira coluna lá do afirmativo e a última coluna interrogativa. O que aconteceu de diferente para poder formar um modo interrogativo com o verbo to be? Eu só faço a inversão de verbo e pronome. Se vocês observarem lá. Lá no afirmativo não é I am. Como é que fica a forma interrogativa? Am I? Eu sou? Eu estou? A mesma coisa, gente, com todos os interrogativos com o verbo to be. Galera, isso acontece no verbo to be. Nos outros demais verbos aí que nós vamos falar mais nas nossas próximas aulas, existem os verbos auxiliares de presente, de passado e de futuro, que falamos também algum pouco nas nossas aulas em sala de aula presencialmente, que é o verbo auxiliar do e does para presente, did para passado e will para futuro. Tá? Mas aí nas nossas aulas nós vamos aprofundando mais o assunto de verbos auxiliares, que aqui nós estamos trabalhando com o verbo base. Então olha lá, eu só inverto. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok? Gente, é super simples, não é? Então o verbo é toda palavra que expressa uma ação. Essa ação ela pode ser física, enfim, e também fenômenos da natureza, certo? E também tem os 3 tempos e os 3 modos. Vamos lá então, ó. Muito simples. He, she, it, a gente utiliza a forma is. They, we, nós utilizamos a forma are. E aquela terceira forma, que é o am, o a e o mzinho, am, eu utilizo apenas para I, para eu, tá? Lembrem-se disso. Vamos ver os exemplos que eu tinha falado para vocês no comecinho da nossa aula. Patrícia is from São Paulo. Olha lá o que está em destaque em vermelho grifado. Is é o verbo to be. Por que eu estou utilizando is? Porque a Patrícia, se eu for substituir o nome da Patrícia por um pronome pessoal, Patrícia é a mesma coisa que ela. Ela é she. Qual a forma do verbo to be para she? É is. Então, Patrícia is from São Paulo. A Patrícia é de São Paulo. I am hungry. Eu estou faminto. Olha lá o verbo to be quando é conjugado com o pronome I. We are students. Nós somos estudantes. Carlos e Patrícia are best friends. Carlos e Patrícia são melhores amigos. Aqui nós falamos um pouquinho as 3 formas do verbo to be, lembram no comecinho da aula? Então nós temos a forma am, is e are, isso para presente, tá? Presente simples. Bom, galera, aí fica então nosso componente curricular língua inglesa, tá? Só para a gente dar essa relembrada, espero que vocês tenham ficado tranquilo e calmos com a aula de verbo to be, que é bem simples. Não se esqueçam que o verbo ele possui tempos, modos. O verbo to be, ele é um verbo em inglês que se a gente fosse equiparar em português ele equivale a 2, que é o verbo ser ou estar. E estudem, lá na plataforma vai ter as atividades dessa aula, façam as atividades e um abraço para todo mundo. A gente vai ficando por aqui.